Saudações e bem-vindo. Desde que Moçambique assinou o Acordo Geral de Paz, a 4 de outubro de 1992, o mês de outubro passou a ser bastante especial para os moçambicanos, é o mês da paz. E vamos refletir sobre o processo da paz em Moçambique hoje. O nosso convidado é o antigo chefe do Estado, Armando Guebuza, por sinal, ator principal da negociação que durou cerca de 2 anos até que se alcançasse o Acordo Geral de Paz para Moçambique. Sr. Presidente, é sempre bem-vindo à família Mídia Mais e a este espaço em particular. Muito obrigado, muito bom dia. Sr. Presidente, quando os moçambicanos alcançam o Acordo Geral de Paz a 4 de outubro de 1992 em Roma, a expectativa de todos era que por estas alturas não estivéssemos mais preocupados com qualquer tipo de conflito. Qual é a visão do Sr. Presidente neste momento em relação à situação da paz em Moçambique? Bom, de facto, assina-se um acordo de paz para que haja paz. E a realidade, infelizmente, é que essa paz não se transformou naquilo que nós desejávamos e como nós desejávamos. Portanto, de facto, hoje, nós temos ainda o país em guerra, no norte de Moçambique, em Cabo Delgado. Os terroristas ainda matam, mutilam, desgraçam famílias. E no centro, os resquícios da Renamo ainda estão lá, também a matar e a criar uma situação de constante insegurança em certas zonas. Se fôssemos julgar a paz por aquilo que é hoje, podíamos dizer que ainda não alcançamos a paz. Mas também seria incorreto pensar apenas nesses termos. O certo é que o Moçambique de 1992 não é o Moçambique de 2020. Em 2020 nós temos uma situação econômica melhor, não a desejada também, mas melhor. Temos uma situação social também melhor, exceptuando esses casos que me estou a referir. Temos a situação política também melhor, exceptuando os casos que me referi. Quando falo da situação política, refiro-me particularmente à ação dos atores políticos mais influentes na sociedade, que é feita publicamente, e isso é útil para o nosso povo. Mas não é isso que nós desejamos apenas. Nós devíamos e podíamos fazer muito mais. Agora, qual é o problema? O problema tem a ver com a própria sociedade. A nossa sociedade, como outras sociedades, vivem conflitos sempre. Muitos deles são resolvidos, são ultrapassados e transformam-se dão uma grande vantagem ao desenvolvimento social e econômico, mas alguns conflitos não encontram solução adequada. Alguns dizem que o problema tem muito a ver com a pobreza. Eu penso que também, mas não é a causa. Quantos países são pobres que não têm guerra? Quantos países? Por quanto tempo Moçambique esteve pobre, como ainda hoje continua, sem guerra? Portanto, reduzir tudo à pobreza é fugir à realidade das coisas. A pobreza é um elemento, mas não é todo o elemento. Até porque os que advogam esta tese dizem que a solução é, pronto, resolvemos o problema social da população, as populações terem emprego, etc, 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 etc. Pois é, isso é necessário, é muito necessário. Mas como é que se faz isso? Como é que se faz isso?
hoje temos a Covid, mesmo sem Covid, quando é que Moçambique teve emprego suficiente para toda a gente? Nunca teve. Na ótica do Sr. Presidente, quais são os caminhos que o país deve seguir para que a paz em Moçambique seja definitiva? Eu gosto muito da palavra definitiva para a paz, mas o país é o conjunto de pessoas diferentes, com objetivos diferentes. Esses objetivos encontram-se apenas quando se fala de paz, acabar com a pobreza, desenvolvimento. Agora, como com pessoas que têm uma visão diferente, têm uma perspectiva diferente, têm preocupações diferentes, podem utilizar essas diferenças como elemento que estimule a realização do seu objetivo comum. Como se fazer? É vivendo. Sr. Presidente, quando fala de visões diferentes, está a falar de diferenças políticas, étnicas? Eu estou a falar há visões que não têm que ter essa conotação de políticas ou de étnicas. Dentro da mesma etnia não encontramos diferenças? Encontramos. Dentro da mesma raça não encontramos diferenças? Encontramos. No mesmo partido não encontramos diferenças? Encontramos. Portanto, as visões são visões. Cada um tem a sua visão. Um quer ter um carro hoje, o outro quer ter a sua machamba, o outro quer comprar um trator, etc. Isso não tem necessariamente a ver com a etnia, a raça. Não digo que o elemento etnia e raça não sejam importantes. Até porque os políticos manhosos usam muito o problema da etnia e da raça para buscar apoios para os seus objetivos, muitas vezes inconfessos. Qual é o papel que a reconciliação dos moçambicanos pode ajudar na conquista da paz definitiva, Sr. Presidente? O papel da sociedade? O papel da reconciliação. Porque há quem acha que ainda não estamos suficientemente reconciliados. Não, é preciso ver, uma sociedade como qualquer outra sociedade é diversa. Quando nós falamos de unidade, nós estamos a falar de unidade entre pessoas diferentes. Quando nós falamos de reconciliação, estamos a reconciliar interesses representados através de pessoas ou outras diferentes. Portanto, é preciso encontrar a forma que permite que essas diferenças, ao serem reconhecidas, se realizem, se manifestem como fator de unidade. Há um exemplo que todos nós conhecemos. Quando Mondlane cria a Frelimo, os moçambicanos não se conheciam. Alguns deles só sabiam que eram moçambicanos, não se conheciam. Quando Mondlane luta para a nossa unidade, os vários interesses também não eram claros e nem se manifestavam necessariamente. Alguns se manifestavam-se, obviamente, são esses que participavam nas discussões. Mas foi capaz de dizer assim, onde é que está o ponto de interesse comum? É aqui. Queremos acabar com o colonialismo. Então toda a gente, à sua moda, à sua maneira, trabalhou para acabar com o colonialismo. E acabou. Mas o problema que se põe é que nem todos eles sabiam o que significa colonialismo. Sobretudo a nova geração, que nascia naquele momento, não podiam saber o que era colonialismo, não sabiam o que era colonialismo, não sabiam se era mau ou se era bom. E coisas resultantes disso ainda se vê hoje. Nós dizemos, é a juventude. Não é a juventude é ensinada pelos velhos. Eu ensino aos meus filhos, outro ensina aos seus filhos, aprendem bem ou aprendem mal. Não é isso? E por isso mesmo. Sr. Presidente, e como trazer de volta aqueles valores da geração do 25 de setembro? Valores patrióticos, o compromisso com a causa nacional. Porque há quem diga que esses valores, se existem na nossa juventude hoje, existem, mas com algum déficit. Porque na juventude, os velhos, são os velhos que provocam isso.
São os velhos que provocam isso. Nós olhamos para a sociedade, quem é que tem a voz? Quem participa nos debates na televisão? Não são os jovens. São esses que estão influenciando, estão transmitindo, não são os jovens. Os jovens não são de acusar. Os jovens, mal ou bem, estão sendo influenciados por nós outros que somos mais velhos. Sim. Mas eu queria falar um bocadinho sobre esse aspecto, já que faz essa pergunta. 25 de setembro de 1962 não pode, não foi, não pode ser igual a 25 de setembro de 2020. Não pode, muita coisa passou. Por exemplo, naquele tempo, a direção da Frelimo vivia toda num lugar chamado Naxingué. Bom, ainda, 62 não era isso ainda, mas mais tarde era isso. Era dali que iam recebendo missões para ali, para colar, etc, etc, etc. E ali concentravam toda a sua capacidade de mobilização sobre aquelas pessoas que estavam lá e essas que influenciavam as outras. Hoje qual é o centro? Hoje qual é o centro? É na Xinguéia, para sair de um ponto para o outro, toda a gente sabia, fulano tal foi para ali, fulano tal foi para colar. E hoje, quando eu saio para as permanentes, quem é que sabe que eu saí para as permanentes? Quem é que sabe que eu saí para as permanentes? Portanto, a unidade de ação resulta também de das possibilidades que nós temos de estar juntos. Mas hoje não é possível estarmos juntos como estávamos antes. Hoje já não se fala tanto da unidade nacional como se ouvia imediatamente a seguir à independência. Na opinião do Sr. Presidente, que fatores é que podem estar a perigar a unidade nacional em Moçambique? Não, é muito grave isso, que não se fala tanto, né? Devíamos falar tanto e fazer tanto também. É muito grave isso. Mas eu penso que também falou-se muito da unidade nacional, mesmo depois da independência nacional. Falou-se muito da unidade nacional. Há certos círculos onde se fala muito da unidade nacional, mas há outros que falam da divisão nacional. Senhor Presidente, temos dois tipos de conflitos na atualidade. O conflito que ocorre no centro do país, que tem rosto. E temos um outro na província de Cabo Delgado, que 3 anos depois ainda não tem rosto. O que é que o país tem de fazer para poder conhecer esse rosto em relação a Cabo Delgado, condição sem a qual não se pode partir para um diálogo que se deseja? Bom, o centro tem rosto, mas é violento. Cabo Delgado não tem rosto e é violento. Queremos sair de um violento para outro violento. A diferença é rosto. Será? Não, a diferença é que em Cabo Delgado não se sabe com quem conversar. Enquanto a nível do centro pode haver alguma indicação de alguma figura, de algum rosto com o qual se pode conversar. Bom, no centro nós temos, quem estava lá a agir era a Renamo. E hoje temos o senhor Nhongo, que vem da Renamo, da junta. Há necessidade também aí de concentrar no diálogo. Não é somente quando não há rosto que procuramos o rosto para dialogar. E no caso do centro, eu julgo que a Renamo tem também uma responsabilidade de assumir que, sendo aquela sua zona de influência, durante muito tempo, eles deviam ajudar o Estado moçambicano a encontrar formas de solução dos problemas que tem. Não sei quais são, só sei que quando vem cá para fora são mortes, e isso é desagradável. Isso desmoraliza e desencoraja a população e o povo em geral. No caso do Norte, no caso de Cabo Delgado, é mais complicado, muitíssimo mais complicado. Nós temos as nossas forças lá, a polícia e as forças armadas.
temos que saber se o comando que elas têm localmente, está em condições de garantir que se produza a paz que nós queremos. Aparentemente, até agora, há muitas dificuldades. É guerra, isso é complicado. É muitas dificuldades. Também no caso norte, a coisa agrava-se porque a população está a deslocar do seu ambiente de vida para locais muito distantes. Interrompe-se todo um ciclo de trabalho e de vida das populações. Isto sem falar das mortes que acontecem. É uma situação grave e eu penso que os comandos deviam pensar seriamente nisso, mas deviam também apoiar-se cada vez mais. Eu tenho visto aí pessoas que fazem estudos, que publicam estudos sobre a situação, apoiar-se cada vez mais, e que são moçambicanos, nesses moçambicanos que vão fazer esses estudos e não deviam marginalizar aqueles que têm experiência para a solução desse problema. Eu darei, por exemplo, um exemplo. Nós temos no governo pessoas que participaram desde a luta de libertação nacional até hoje, chegaram a oficiais. Será que estão sendo devidamente utilizados? Eu penso que não. Não. Eu penso que não. Por isso, eu penso que é fundamental a utilização, a exploração das capacidades instaladas ao longo destes anos todos. Mesmo os da Renamo fizeram 16 anos. Teremos a trabalhar com eles, já que estão juntos com o nosso exército, para encontrar soluções para esses problemas? Não parece que estejamos a utilizar, pelo menos com sucesso, essa capacidade óssea, num momento tão grave como este. Sr. Presidente, vê alguma ligação entre a situação na província de Cabo Delgado e o iminente início da exploração de recursos naturais como o gás? Eu tenho dificuldade de acreditar tão linearmente como isso. Tenho dificuldade de acreditar nisso. Os recursos que vão surgindo, sim, senhor, ok. Mas depois o que aconteceu? Por que houve guerra no centro? Quais são os recursos que estavam postos em causa? Não. O certo é que não se pode ignorar que há recursos e que os recursos criam e desenvolvem apetitos desta natureza também, que podem produzir esta situação. Mas eu penso que não é o fator único esse. Esse fator, até pode ser o único, porque para aqueles que querem dizer que nós não devemos ter riqueza, nós não devemos utilizar as nossas riquezas por nós mesmos. E dizem, bom, não, agora está a ver, vocês africanos logo têm este problema. O exemplo que dão é a Nigéria. Mas a Nigéria explorou os seus recursos durante muito tempo sem haver guerras. Apareceu a guerra dos Ibos mais tarde, mas não foi sempre com guerras. A Argélia explorou os seus recursos sem guerras. Senhor Presidente, os dois conflitos no centro e também na província de Cabo Delgado são conflitos eminentemente entre moçambicanos ou haverá algo que foge do nosso controle como moçambicanos a contribuir para este conflito, para os dois conflitos? Lembra-se do conflito de Renamo? Era o nosso conflito com o apartheid e com o Ian Smith. Eles é que criaram a Renamo nessa altura. Este conflito, como não conhecemos o rosto, também tenho dificuldade de acreditar
que seja eminentemente produzido como a Renamo foi produzida pelo apartheid. O tempo talvez nos vai dizer. Também é difícil precipitarmos a fazer conclusões, mas o certo é que, de qualquer maneira, a solução do problema é nacional, é interna. Temos capacidade de, Temos. a nosso nível, encontrarmos uma solução definitiva? Nós temos capacidade, sim. Não estou a dizer que é fácil, estou a dizer que temos capacidade, sim, senhor. Temos capacidade de resolver aquele problema. Sr. Presidente, o que é que, em termos concretos, teríamos de fazer para trazer a solução em prol dos moçambicanos? Eu dei algum exemplo. Eu falei do aproveitamento dos recursos nossos ósseos nas Forças Armadas, na Polícia e, eventualmente, na Renamo. É um deles. Sr. Presidente, este ano passam-se 28 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz. Olhando para o conflito prevalecente, por exemplo, no centro e aquilo que foi o nível de implementação do Acordo Geral de Paz, o Sr. Presidente acha que a implementação foi plena, que não justifique o conflito que mais tarde veio a emergir no país? Não há nenhuma sociedade sem conflito. É por isso que as sociedades se organizam e se formam repúblicas, formam monarquias, etc., como forma de canalizar os conflitos e procurar solução para eles. Portanto, conflito é inerente a qualquer sociedade, que é composta por pessoas com interesses diversos, mas que existem 3 ou 4 interesses superiores que lhes são comuns. Quando Moçambique assinou o Acordo Geral de Paz, a comunidade internacional trabalhou no sentido de Moçambique pensar no exército em tempo de paz, porque se acreditava que a guerra havia passado para sempre. Só que com o tempo o país veio a sofrer uma guerra e quase que o governo, nomeadamente o exército, foi apanhado em contrapé, porque não estava preparado para esta realidade. Eu gostava de ver esse comentário. A comunidade internacional preocupou-se mais em controlar o país para não ter nenhum exército. E como isso seria demasiado pesado, preferiu limitar o número de soldados que nós tínhamos. E mesmo assim, limitou, não conseguimos alcançar esses números. Porque os recursos financeiros ainda vinham deles. É preciso que esta sociedade, comunidade internacional, compreenda que nós somos independentes. Nós queremos decidir por nós mesmos aquilo que nós queremos. Mesmo que erremos, porque quando são eles a errar por nós não vamos aprender. Imagina os erros que foram praticados pelo colonialismo português. 500 anos. Os erros todos que fizeram, nós não aprendemos deles. Eles é que aprenderam. Agora, deixem-nos nós também errar, para aprendermos a partir dos nossos próprios erros. Sr. Presidente, cometeram-se erros porque não se conseguiu formar o exército à altura daquilo que Moçambique devia ter. Depois deste tempo todo que se passou, já estamos em guerra, o que é que o país tem de fazer para corrigir a situação e ter um exército, tanto forças de defesa e segurança, à altura daquilo que são as necessidades do país? Estamos a falar de um país complexo. É a exploração de recursos ociosos que Moçambique tem. E que são muitos, no exército, na polícia, na segurança, na sociedade civil, que são muitos. Deviam ser utilizados esses recursos para formar a vontade nacional, para termos a vontade. Qual é a vontade nacional aqui que existe? Sr. Presidente, qual é o papel que acha que a confiança pode ter entre os moçambicanos para a conquista da paz definitiva e a sua consolidação? Porque há quem diga que em algum momento nos falta confiança, desconfiamos mutuamente de forma quase permanente. É normal isso, né? É normal isso. Não sei, qual é o país que nós conhecemos em que todos os atores têm plena confiança entre si? Mas tem um objetivo que é fundamental e que eles aceitam como tal.
Portanto, o problema de confiança é demasiado subjetivo. É demasiado subjetivo. Quais são os nossos objetivos? Vamos trabalhar para isso. Naturalmente, procurando outros elementos que possam ajudar a criar a confiança. Mas não comecemos pela confiança para depois ir para os elementos para trabalhar. Temos objetivos. O Sr. Presidente disse a dado passo que cabia aos velhos, diga-se de passagem, portanto, transmitir aqueles que são os valores da geração de 25 de setembro de 64, embora estejamos noutro contexto, à geração que hoje... As gerações. As gerações, exatamente. De que forma será que esses velhos têm espaço ainda na atualidade, na sociedade, para transmitir esses valores? A utilização, o aproveitamento dos recursos ociosos devem tomar em conta isso. Sr. Presidente, o pretexto para esta conversa é precisamente o 4 de outubro, recordando 1992. O Sr. Presidente foi negociador-chefe, uma negociação que não começa, o envolvimento do Sr. Presidente não começa necessariamente em Roma, mas liderou os processos preliminares. Como revive, cerca de 28 anos depois, este processo negocial que culmina com a assinatura do Acordo Geral da Paz? Sabe, é difícil quando estamos metidos em conflitos militares ainda, perante o 4 de outubro, voltarmos a pensar o que havia antes, senão através da aprendizagem, daquilo que possa acontecer. O reviver de novo, ver-se de novo em Roma, a discutir os assuntos, rever as pessoas com quem nós discutíamos, não aparece como elemento fundamental. Não aparece como elemento fundamental. Mas esse período pode servir de fonte de inspiração para novos desafios que o país tem. Não se esqueça que aquilo que foi decidido em Roma está tudo está vertido na nossa Constituição. Sr. Presidente, tirando aquilo que está escrito, certamente que numa negociação deste nível há alguns aspectos que não podem ser conhecidos, pelo menos publicamente. 28 anos depois, o Sr. Presidente gostava de partilhar aquilo que não foi partilhado na altura, e nesta altura já se pode dar a conhecer aos moçambicanos. Eu penso que o drama que existe muitas vezes é que aquilo que é comunicado não é aceito como sendo tudo. Mas aquilo que é comunicado é aquilo que produziu o efeito. Portanto, é a essência. O resto, cada um de nós pode pensar subjetivamente. E não sei se ajuda muito. Qual é que era o clima negocial naquela época em Roma? Nós temos quantos anos? 2 anos e tal. Portanto, começou com muita turbulência, digamos assim. E foi evoluindo até chegar o momento em que podíamos sentar juntos e conversar sem grandes problemas. Sr. Presidente, não podemos terminar a nossa conversa sem trazer ao debate a questão da juventude na atualidade. Na sua opinião, Sr. Presidente, qual é que deve ser o papel da juventude em diferentes vertentes da sociedade moçambicana, olhando para o contexto atual, em que temos uma juventude que se queixa de falta de oportunidades em quase todos os setores. Aliás, esta não é uma situação exclusiva de Moçambique. Vemos, por exemplo, há dias, quando o presidente João Lourenço de Angola celebrou os 3 anos de governação, os jovens saíram à rua para se manifestar contra aquilo que chamam de incumprimento das promessas eleitorais. Eu não estive lá. Mas a juventude, nós todos sabemos que é generosa. A juventude, por facto de sentir diretamente uma série de desafios, sem poder entrar e intervir, no sentido de o resolver, tendo em conta a sua vontade, ela é generosa. Se alguém lhe oferece uma solução dessa natureza, ela vai e funciona. Ora, a juventude, fundamental, unidade nacional. Acrescentávamos este ponto, reconciliação nacional. A unidade nacional e a reconciliação nacional não se separam, é a mesma coisa. Dita de maneiras diferentes, em contextos um bocadinho diferentes, etc. A juventude, procurar valorizar a cultura nacional.
A generosidade da nossa juventude não deve ser tal que ignore a sua própria origem, a sua própria gênese e a sua própria cultura, para se associar e abraçar e adorar a cultura dos outros, estrangeiros. A juventude moçambicana tem que ser moçambicana. E depois, a juventude moçambicana tem que ter em conta os valores de família. De família. Nós estamos a ver aí situações de assassinatos dos idosos pelos jovens, e às vezes também vice-versa existe, né? Porque não compreendem que aqueles que estão lá para desenvolver a harmonia familiar. Esta harmonia familiar vai ser transmitida para o nível da sociedade e vai cobrir todo o país e vai valorizar a nossa cultura. E, naturalmente, a juventude deve odiar a pobreza. Não faz sentido nós sermos pobres, como nós somos. A pobreza não é um destino nosso. Não há povos que nasceram para ser ricos e povos que nasceram para ser pobres. A juventude tem que odiar a pobreza e deve, por conseguinte, combatê-la ferozmente. E falando da juventude, Sr. Presidente, qual é a importância que o Sr. Presidente atribui à inclusão, à partilha de escassas oportunidades que os moçambicanos têm? Os que lutam para trabalhar, para poder vencer a pobreza, é que descobrem quais são os escassos recursos que existem. E, por conseguinte, podem trabalhar para, dentro da questão da harmonia, vencer com os seus colegas. Sr. Presidente, olhando para o contexto atual, o tempo já nos pressiona, acredita numa paz definitiva para Moçambique, paz imediata ou a médio prazo? Eu tenho que acreditar. Tenho que acreditar. Há quem diga que a esperança é a última coisa a morrer, não é? Senão não tenho esperança de melhor vida. Acredito na paz, sim, senhor. A paz feita por moçambicanos. Dizia antes que o Presidente da República, Armando Guebuza, foi nosso convidado hoje a este espaço em que refletimos sobre o processo da paz à luz da celebração de 4 de outubro. Neste 2020, são 28 anos da assinatura do Acordo Geral de Paz para Moçambique. Continua ligado a nós, pois nós somos a sua melhor companhia e as promessas que se seguem são muito mais aliciantes ainda.